Senhor presidente, senhores que nos ouvem pelas ondas cartesianas da emissora Nova Voz, senhores vereadores que nos honram com a presença, senhores assessores, senhores munícipes, senhor presidente, senhores componentes da mesa. Me sinto profundamente honrado em voltar a esta casa e a essa tribuna, homenageando todos os funcionários desta casa que estão dividindo conosco o dia a dia de trabalho. Todos sabem o meu conceito de político brasileiro. E eu sempre tenho afirmado que um dos constrangimentos meus de vida é ser chamado, denominado de político. Política ou político vem do grego de polis, a essência maravilhosa, administração da cidade, cidadania. Mas, infelizmente, ao decorrer do tempo, o político brasileiro passou a ser corrupto, a mentir, a engodar, a enganar. O político brasileiro passou a ser hipócrita, sepulcro caiado. Por isso, eu gosto sempre que alguém, ao se referir à minha pessoa, José Alfredo, que me chame de homem público. De 32 anos de vida pública, entre 3 vereanças, entre ser prefeito, entre ser vice-prefeito, enfim. Por isso, eu estou aqui, neste momento, chamado por Vossa Excelência e pela mesa para ocupar a primeira suplência do PMDB e substituir o vereador Sidimar Porto. Todos sabem a adversidade que tenho com o Sidimar. Ele foi meu profundo algoz quando, coadjuvado com um deputado, e declarou aqui que fazia 3 meses que assim o fazia, retirou a presidência do PMDB da nossa pessoa. E outras suas participações, eu fui até ousado, acabei o ofendendo nessa tribuna, que eu me penitencio. Mas, sem ser soberbo, sem ditar regra, sem ser dono da verdade e sem ser a palmatória do mundo, o homem público deve ter ética, senhor presidente. O homem público tem que ter decoro parlamentar. O homem público deve ter como apanágio da sua passagem por qualquer função pública, ou como edil, ou como prefeito, ou como deputado, no legislativo ou no executivo, de ter como base da sua vida a ética. E o artigo que eu me bati outro dia e fiz até uma representação ao Conselho de Ética, o artigo 24 da Lei Orgânica do Município, senhores vereadores, diz o seguinte: não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal, na deliberação, anulando-se a votação. Esse é o artigo 24 da Lei Orgânica. Diz o artigo 153, não poderá votar isso, o artigo 153 do Regimento Interno, não poderá votar o vereador que tiver ele próprio, ou parente afim ou consanguíneo, até o 3º grau, interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade. Então, senhores vereadores, senhores que nos assistem, senhores assessores, de foro íntimo, em razão
do meu alicerce moral, cívico e patriótico, em razão do espírito que me norteia ou que me norteou nesses longos anos da vida pública. Eu tenho comigo, como homem público, como principal apanágio, a ética. E a ética é o enorme princípio básico que norteia qualquer decisão para ser sóbria e com a razão do lado. E eu estou ainda me convencido do artigo 153 e o artigo 24. O artigo 24 da Lei Orgânica dos Municípios e o artigo 153 do Regimento Interno. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia, dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego, o mesmo que política. Significa aquilo que pertence ao caráter, senhor presidente. Num sentido menos filosófico, senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos ouvem, ética mais prática, podemos compreender um pouco melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a dia. Quando nos referimos, por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais, tais como o médico, o jornalista, o advogado, o empresário, o professor e o político. Para esses casos, é bastante comum ouvir as expressões como ética médica, ética política. A ética pode ser confundida com lei, embora com certa frequência a lei tenha como base princípios éticos. Porém, diferentemente da lei, nenhum indivíduo pode ser compelido pelo Estado ou por outros indivíduos a cumprir as normas éticas sem sofrer qualquer sanção pela desobediência a estas. Mas a lei pode ser omissa quanto à questão abrangida pela ética. Eu trago, por exemplo, uma definição Nicômaco, que foi o pai do Aristóteles. Dr. Newton, grande doutrinador, grande pensador Aristóteles. O livro intitulado Ética em Nicômaco é de autoria desse mestre e foi dedicada a esse seu pai, pai que eu faço referência a todos os pais que comemoraram o seu dia recentemente. Esta é a principal obra de Aristóteles sobre ética e é constituído por 10 livros, onde Aristóteles é como um pai que está preocupado com a educação e felicidade do seu filho, mas também tem por objetivo fazer com que as pessoas pensem sobre as suas ações, colocando assim a razão acima das paixões, procurando a felicidade individual e coletiva, porque o ser humano vive em sociedade e as suas atitudes devem ser vistas sempre para o bem comum. Nas obras aristotélicas, senhores, a ética é vista como parte da política, da madrasta política, que precede a própria política e está relacionada com o indivíduo, enquanto que a política retrata o homem na sua vertente social. Para Aristóteles, toda racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras. E qual a maneira de alcançá-la com a finalidade suprema é a própria felicidade do ser humano. E não se trata dos prazeres, riquezas, honras, e sim de uma vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra entre os extremos e só é alcançada por alguém que demonstre a prudência. Então, senhor presidente, com a minha experiência de anos de homem público, com a prudência que me reserva, que me leva sempre nesse estandarte que eu impunho, que é a ética, que é a base da minha vida e que pauta a vida de todo homem público com G maiúsculo, grande. O homem público grande é aquele que decide com prudência, mas pela ética. Assim,
com base na ética, no artigo 153, terminando, do artigo 153 do Regimento Interno e o artigo 24 da Lei Orgânica dos Municípios, por questões pessoais, com prudência. Eu acompanho aí a comissão e me abstenho de votar. Não sem antes dizer que não aceito perseguição política. Fui prefeito, fui vice-prefeito, em nenhum momento da minha vida política ou pública, eticamente, eu persegui alguém, ou ofendi, ou mesmo feri a suscetibilidade pessoal de alguém. Por isso, ao Ditinho Muleta, eu quero dizer que não aceito as mudanças de cargo, mas, infelizmente, pela minha ética, o artigo 24 da Lei Orgânica e o artigo 153 da Lei Local do Regimento Interno, pela minha exposição de motivo, eu carrego comigo a prudência, eu me abstenho de votar.